Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: o marxismo é economicista? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá, não perde nada, QR Code aqui na tela do vídeo, link na descrição. Camaradas, quarta-feira passada agora, eu fui no ICL e participei de um debate muito bom. O vídeo, inclusive, tá no canal do ICL, com mais de 100 mil acessos já. Coloca aí na tela, Maxwell e tal. E aí, eu vou aproveitar que eu já estou em Recife gravando o vídeo para responder uma questão. Veja, o marxismo é economicista? Esse é uma crítica, uma acusação que se faz muito ao marxismo, né? Hoje em dia eu diria um pouco menos. Hoje em dia isso saiu um pouco de moda. Mas nos anos 90 e anos 2000, isso estava muito em alta e em algumas escolas sociológicas, na cultura de alguns países, isso também era muito forte nos anos 50, 60 e 70, né? O que seria uma explicação economicista da sociedade? Significaria você explicar tudo a partir da dimensão econômica, ignorando outras esferas do ser social. Então você só olha para a economia e desconsidera, por exemplo, a cultura, a subjetividade, as relações simbólicas, a autonomia relativa da esfera política e tal. Seria você tentar explicar a dinâmica social só pela economia, como se todas as outras expressões do ser social não tivessem importância, não fossem relevantes. Essa seria uma definição do economicismo. E aí, veja, como tem muita gente nova aqui no meu canal, é preciso explicar uma coisa relevante. Só esse mês chegou mais de 20 mil novas pessoas, né? Então vamos lá, uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no meu canal e quem acompanha há muito tempo aqui já ouviu essa explicação várias vezes. Gente, o marxismo é, ao lado do liberalismo, a tendência teórico-política de maior alcance da história da humanidade. Especialmente no século XX, tinha marxismo em praticamente todos os países do mundo com peso de massa. E é impossível, veja, isso é uma afirmação categórica, viu? É impossível uma pessoa estudar toda a produção marxista. Impossível, sabe? Se você, por exemplo, você se coloca como um programa de pesquisa. Eu quero estudar o marxismo latino-americano. Veja, você vai conseguir, se você dedicar sua vida inteira, uns 50, 60 anos de estudo, você vai conseguir ler uma boa parte dessa produção, mas é impossível você ler toda. Isso eu estou falando só do marxismo na América Latina, né? Se a gente for pensar produção marxista na Europa, na Ásia, na África, na América do Norte e tal, então assim, é impossível você dar conta de toda a produção marxista, do mesmo jeito que é impossível você dar conta de toda a produção liberal, por exemplo. É claro que, como toda corrente teórico-política, você vai analisar os principais autores e autoras, né? Então tem gente que é muito importante e tem gente que é menos importante. Então, por exemplo, você não vai escolher um liberal que ninguém conhece da Nova Zelândia para fazer uma análise sobre a história do liberalismo ao invés do Adam Smith. Porra, por mais que aquele liberal da Nova Zelândia tenha tido uma importância na época dele, no país dele, o Adam Smith teve mais influência mundial. Então é claro que existem tendências dominantes que na hora de fazer uma análise você dá foco. O fato concreto é que toda afirmação sobre o marxismo ela precisa ser muito cuidadosa. Por exemplo, alguém diz assim, eu já dei esse exemplo várias vezes no canal, o marxismo nunca debateu raça. Isso é verdade? Depende. Para algumas vertentes do marxismo, sim. Tem realmente marxistas que têm dificuldade de debater, por exemplo, historicamente raça e racismo e quando escreveram besteira. Eu penso, por exemplo, no Caio Prado Júnior. Para outros marxistas, não, né? Eu tenho junto com o Gabriel Landi uma coleção de livros que a gente dirige, o Quebrando as Correntes, em que a gente, por exemplo, publicou vários livros com debates marxistas sobre luta antirracista e luta anticolonial. Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, vai colocar aí na tela, Maxwell, o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos e o Pátria Socialista ou Morte, o marxismo latino-americano e caribenho. Então, assim, depende muito. O marxismo nunca debateu cultura. Veja, isso não é verdade. Agora, há marxistas que, historicamente,
tiveram uma abordagem reducionista, mecanicista sobre cultura, e outros não, percebe? Então precisa ter muito cuidado quando você for fazer uma afirmação sobre o marxismo. Veja, o marxismo economicista, ele olha a sociedade de uma maneira reducionista, de uma maneira pobre, em que acha que economia explica tudo. Não, mas tem marxistas que fizeram isso, sabe? E aí, veja, gente, aí a gente tem uma escolha de debate. Por exemplo, alguém aqui acharia honesto eu fazer uma crítica do liberalismo só batendo no Rodrigo Constantino? Eu imagino que não. Sabe? Imagina assim, eu vou fazer uma crítica ao liberalismo brasileiro. Aí, ao invés de eu pegar a obra do José Guilherme Merchior, do Antônio Paim, do Roberto Campos, eu critico só o Rodrigo Constantino. Veja, isso é sério? Não, desculpa, não. Assim, porque o Rodrigo Constantino não é o representante da tendência maior histórica do liberalismo brasileiro. Não é o melhor formulador do liberalismo brasileiro. O Rodrigo Constantino é um bosta. Então, assim, para efeito de propaganda, pode até ser bom. Eu vou bater no liberalismo brasileiro, eu pego um Zé Bostinha como Rodrigo Constantino, mas isso não é sério, percebe? Então, assim, quando você vai fazer a crítica ao marxismo, você tem que pegar os melhores marxistas. Então, o marxismo economicista, vamos lá. Marx era? Não. Engels era? Não. Lenin era? Não. Gramsci era? Não. Rosa Luxemburgo era? Não. Louis Althusser era? Não. Marcuse era economicista? Não. Lucien Goldman era? Não. Jorge Lukács era? Não. Vindo para o Brasil, Rui Mauro Marini era? Não. Vânia Bambirra? Não. Clóvis Moura? Não. Nelson Werneck Sodré? Não. Então, assim, entende? Você acha marxistas economicistas, sabe? E você vai achar outros marxistas que não eram. Isso por um lado. Então, veja, esse é um critério de debate. Se você quiser fazer uma crítica, uma corrente teórico-política, você tem que pegar os melhores dela. O Gramsci dizia isso, sabe? Você quer refutar uma corrente, você quer refutar uma escola teórica, pô, você tem que pegar os melhores, sabe? Os mais qualificados e os mais influentes. Então, essa é uma nota metodológica de como fazer a crítica. Se a gente for diretamente para o Marx, inclusive, refutou esse negócio dele ser economicista. Porque já vieram com essa pala, com essa conversa, na época do Marx. Então, assim, essa acusação é mais velha que a fome, né? Quando nasceu o marxismo, já vinha gente com esse blá blá blá, com esse conversadinho errado. Veja, no livro 1 do Capital, se liga o que é que o Marx dizia sobre o tema. No livro 1 do Capital, edição da Boitempo, na página 156, Marx diz o seguinte: aproveito a ocasião para refutar brevemente uma acusação que me foi feita por um jornal teuto-americano, quando a publicação do meu escrito Contribuição à Crítica da Economia Política, em 1859. Segundo esse jornal, minha afirmação de que os modos determinados de produção e as relações de produção que lhe correspondem, em suma, de que a estrutura econômica da sociedade é a base sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política e a qual corresponde determinadas formas sociais de consciência, de que o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual. Tudo isso seria correto para o mundo atual, ou seja, o mundo capitalista, onde dominam os interesses materiais, mas não seria válido nem para a Idade Média, onde dominava o catolicismo, nem para Atenas ou Roma, onde dominava a política. Para começar, é desconcertante que alguém possa pressupor que essas batidas fraseologias sobre a Idade Média e a Antiguidade possam ser desconhecidas de alguém. Marx já putaço, né? Putaço. É claro que a Idade Média não podia viver do catolicismo, assim como o mundo antigo não podia viver da política. Ao contrário, é o modo como eles produziam sua vida que explica por que lá era a política. Aqui o catolicismo desempenhava um papel principal. Além do mais, não é preciso grande conhecimento, por exemplo, da história da República Romana para saber que sua história secreta se encontra na história da propriedade fundiária. Por outro lado, Dom Quixote já pagou pelo erro de imaginar que a cavalaria andante fosse igualmente compatível com todas as formas econômicas da sociedade. Veja, o que é que Marx está querendo dizer aqui? Marx está querendo dizer assim, bicho, quando eu falo de relações materiais de produção, eu não estou desconsiderando, por exemplo, que na Idade Média, a predominância, quando você olhava para a sociedade, estava na religião, no catolicismo, no aparelho da Igreja Católica. Mas aquela predominância se explica pelas próprias relações de produção da Idade Média. Porque, veja, gente, a compreensão marxista da economia não é igual à compreensão corrente que se tem hoje de economia. Esse ponto é fundamental e é muito importante. Eu vou explicar de maneira mais didática possível. Hoje,
Quando a gente fala de economia, o que a gente pensa? Taxa de juros, inflação, índice de crescimento do PIB, cresceu ou subiu a taxa de desemprego, quanto o governo vai investir, quanto vai gastar, quanto vai economizar, esses índices do dia a dia, né? Subiu ou desceu a bolsa, subiu ou desceu o dólar e tal. O que Marx está chamando de economia não é isso. Marx chamava isso, inclusive, de economia vulgar, que não fazia uma análise mais profunda das relações de produção da sociedade e se contentava com analisar o dia a dia, o cotidiano, os índices gerais de reprodução da sociedade burguesa. Esse negócio de taxa de juros, câmbio, crescimento econômico, PIB, inflação, não sei o que, isso não pega os fenômenos mais profundos, isso é só um olhar superficial. É como, por exemplo, você olhar para uma pessoa e querer imaginar se ela está saudável ou não pela aparência dela. Ela está corada, ela está com bom peso, ela está com a pele bonita, ela está com feridas e tal, ela está com um corpo mais atlético, menos atlético. Veja, isso não é uma análise da saúde da pessoa. A pessoa pode estar com uma aparência ótima, malhado, pele bonita, cabelo vistoso, corado, bonito, e pode estar com gordura no fígado, gordura no rim, a ponto de ter um infarto e uns 3 cânceres no estômago e por aí vai. Então, esse olhar mais superficial e tal, esse noticiário econômico que a gente vê hoje, Marx chamava de economia vulgar. O que Marx chama de economia política, é uma análise das relações de produção. É como uma sociedade produz e distribui a riqueza. É como a sociedade organiza suas relações de propriedade, suas relações de produção, suas relações de classe, sua divisão social do trabalho, o que dá dinâmica de organização econômica. Então, quando a gente fala de economia, no sentido marxista, né, a gente não está falando dessa economia do noticiário. Então, uma análise marxista da economia não é uma análise de PIB, sabe? Claro que a gente pode, num debate marxista, fazer uma análise também da política econômica, que aí a gente olha para a taxa de investimento público, taxa de investimento privado, o crescimento do PIB, a composição dos setores, né? Setor primário, secundário, terciário, e aí relação, importação, exportação, balanço de pagamentos, dá para fazer isso também. Só que isso não é a análise marxista da economia no todo, né? Isso é só uma partezinha. Porque se você faz um debate da política econômica, você pode ser um ótimo analista de política econômica e não conseguir fazer um debate sobre a crítica da economia política, sobre como funciona o modo de produção capitalista, sobre como se estrutura a relação de acumulação capitalista no Brasil, percebe? E aí, veja, falar de economia não significa achar que a economia explica tudo. Isso, sabe, isso não existe. Isso não existe. Tem uma análise muito famosa, eu não vou ler o trecho para vocês não, para o vídeo não ficar meio cansativo. Mas, por exemplo, Marx, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, coloca aí na tela Maxwell o livro. Tem um momento que é muito citado pelos marxistas, está muito conhecido, que Marx vai analisar porque os camponeses da França votaram e apoiaram majoritariamente Napoleão III. Aí Marx faz uma análise de como os camponeses da França, né, metade do século XIX, estavam em relações econômicas muito dispersas, cada família era sua própria unidade de produção, com pouca conexão entre si, endividados, ameaçados com hipoteca, de perder a sua propriedade, falta de meios, né, de transporte, de conexão entre si, de mercado entre si, por aí vai. E depois que Marx faz toda a análise econômica da realidade dos camponeses da França, Marx mostra como essa realidade econômica condicionou estes camponeses a olhar para Napoleão III como se ele fosse a salvação dos camponeses, e veio em Napoleão III o que representou o governo Napoleão na época da Revolução Francesa, da Reforma Agrária, enfrentamento da nobreza e tal, e votarem, apoiarem majoritariamente. Então, assim, você fazer uma análise das estruturas de produção não é o fim de conversa, nunca foi. Nunca foi para o marxismo. Nunca foi. Você não vai achar isso marxista qualificado nenhum. Analisei as relações de produção, então a partir daí eu não preciso dizer nada sobre a organização das classes, sobre cultura, sobre subjetividade, sobre a autonomia da política. Isto nunca foi. Isso não está em Lenin, isso, sabe? Enfim, é até difícil argumentar sobre isso, porque isso é uma caricatura. Ao mesmo tempo, vem um debate, e aí, veja, como uma coisa curiosa, vem um debate que é um pseudo-problema, que é assim, o marxismo não dá conta de explicar a realidade, porque o pobre
melhorou de vida no Brasil, no governo petista, e vota na direita. Aí é que tá, gente. Aí é que tá. Vamos lá. Primeiro, o debate sobre economia que se faz, por exemplo, do período petista, é um debate que Marx chamava de economia vulgar. É um debate sobre nível de crescimento econômico, sobre taxa de investimento público, e que para aí. E repito, esse debate é importante, mas ele não é o todo, percebe? Então, assim, veja, eu vou dar só 2 exemplos para vocês que eu acho bem expressivos. Nunca se analisa nesse debate do período petista que a taxa de geração de emprego formal no período petista foi muito alta. Isso é inegável, nunca neguei isso. Pelo contrário, inclusive, mais uma vez, tem um vídeo muito antigo no meu canal sobre junho de 2013. É só assistir lá, bota aí na tela, Maxwell, isso inclusive está debatido. Mas foram empregos baixos salários, empregos precários, empregos ruins. Então, se gerou muito emprego no período petista, sim, mas empregos ruins, empregos de baixo salário, inclusive milhões de empregos terceirizados, né? E aí, isso cria uma resposta na classe trabalhadora que é, o grande problema da minha vida é que eu tava desempregado. Eu arrumei emprego. Na minha família arrumou emprego, minha esposa arrumou emprego, meu primo tá trabalhando, meu irmão tá trabalhando, não sei o que. Mas o emprego continua ruim. Eu continuo ganhando mal. E por aí vai. Então, por exemplo, a demanda por empreendedorismo, a ideia de não ter patrão, a ideia de que você vai conseguir prosperar na vida a partir do seu esforço, se planejando, sendo disciplinado, se organizando, mudando seu mindset, é uma resposta direta a uma realidade que em 40 anos de Nova República, de volta à democracia burguesa, a classe trabalhadora oscilou entre um período de altíssimo desemprego, governo Collor, FHC, e aí com o interregno ali do começo do primeiro governo FHC como efeito direto do Plano Real. Então a virada de 94 para 95 e até metade de 96, o desemprego não estava tão alto, mas assim, de 96, da metade de 96 em diante, altíssimo desemprego. Então você tem períodos de altíssimo desemprego ou períodos de baixo desemprego, só que com salários ruins. Então assim, na prática, faz mais de 30 anos nesse país que não se cria em massa empregos bons. Empregos que paguem 4, 5, 6 salários mínimos, né? A realidade da maioria da classe trabalhadora é sair de um emprego merda para outro emprego merda que pague em média um salário mínimo. Então, assim, a ideologia do empreendedorismo é uma resposta direta a essa realidade que é, todo mundo quer escapar do assalariamento. Porque no capitalismo o assalariamento é uma merda, particularmente na formação social brasileira, que tem um histórico de estigma moral, de desvalorização, de humilhação contra o trabalho braçal. E a maioria da classe trabalhadora brasileira faz trabalhos braçais, trabalhos pouco complexos. Então, assim, veja, não é assustador, sabe, que a classe trabalhadora tenha migrado para a ideologia do empreendedorismo. Ao mesmo tempo, e não toda a classe trabalhadora, viu, gente? Isso é importante, porque tem dados que mostram, por exemplo, que hoje a maioria das pessoas na informalidade gostariam de ter carteira assinada, então é preciso até cuidado com isso. Mas vejam, o setor da classe trabalhadora migrou para a ideologia do empreendedorismo porque ela não conseguiu simplesmente ver a alternativa da sociedade brasileira a ter um emprego bom, que seja menos humilhado, menos escrotado pelo patrão, que tenha, por exemplo, uma flexibilidade de horário, né? Porque trabalhar na escala 6x1, 44 horas semanais é foda, sabe? Então, assim, é plenamente explicável. É claro que esse setor da classe trabalhadora, que foi muito seduzido pela ideologia do empreendedorismo, pela ideia do coach, pela ideia de mude sua mentalidade, faça um cursinho que você vai ficar milionário, ela poderia não ter ido por esse caminho. E aí existe luta de classes. O fato de existir uma realidade material que condiciona a resposta não significa que essa resposta é imediata. Ela vai se realizar ou não a partir da luta política, dos conflitos políticos, da organização das classes, dos grupos sociais, dos partidos políticos, percebe? Então, não houve uma organização política que desse uma resposta mais eficaz que o mito, a promessa do empreendedorismo. Então, essa classe trabalhadora que pegou uma realidade que, meu irmão, não se cria emprego bom no Brasil em massa há mais de 30 anos. O que eu faço para conseguir um emprego bom? O que eu faço para conseguir um bom salário? O que eu faço para me livrar da humilhação diária do patrão? Eu vou tentar empreender, eu vou tentar ser o meu próprio chefe, eu vou tentar ser o meu próprio patrão, percebe? Então, assim, é plenamente explicável. E aí, desculpa, só não entende esse fenômeno, quem acha que trabalhador é bicho. Né? Quem acha que trabalhador tá ganhando salário, um salário mínimo, tá reclamando de quê?
É porque tem uma galera que raciocina assim. Meu irmão, você estava desempregado no governo FHC, mais 10% de desemprego comendo no centro. Aí o desemprego baixou. Tu tá reclamando de quê? Porra, tu antes não tinha salário, não tinha porra nenhuma, vivia de bico, mal conseguia comer, mal conseguia comprar um botijão de gás. E agora tu ganha um salário mínimo, aí junta teu salário, o salário da tua esposa, mais o Bolsa Família. Porra, vocês estão conseguindo comer, estão conseguindo comprar o bujão de gás, pagar o aluguel do barraco. Tá reclamando de quê, arrombado? Sabe? Tem uma galera que raciocina assim, viu? Não fala abertamente, mas a lógica é essa. Tava desempregado e agora tu tá empregado e tu tá reclamando. Reaça, coxinha, gado, pobre de direita. Sabe? Essa é a lógica implícita. Outra coisa, a classe média ficou conservadora, a classe média... Porra, gente, a estrutura produtiva do Brasil, de novo, no período da Nova República, né, nos últimos 40 anos, o Brasil sofreu uma regressão da sua estrutura produtiva, que na linguagem corrente aí do jornalismo, do debate político, é chamado desindustrialização, em que foram sendo eliminados paulatinamente os bons empregos e foi sendo rebaixado, né, as condições de trabalho e salário para os empregos de trabalho intelectual, né, para os profissionais liberais. Houve um processo de modernização capitalista em que ficou cada vez mais difícil, por exemplo, para um advogado, para um arquiteto, para um contador, para um engenheiro, para um fisioterapeuta, para um psicólogo ter um bom emprego com um bom salário e, ao mesmo tempo, para os pequenos e médios proprietários, pela própria dinâmica do capitalismo independente na sua fase neoliberal, esse espaço de você ser um pequeno e médio empresário, entre aspas, de sucesso, foi sendo cada vez mais reduzida. Então, por exemplo, no período do governo Lula 1, 2 e governo Dilma 1, a classe trabalhadora mais pobre, mais miserável, ela teve sim uma melhora das suas condições de vida. A burguesia e o capital estrangeiro tiveram lucros astronômicos. Aumentou a concentração de renda e riqueza na sociedade brasileira. Vamos lá, né, gente? Hoje, 5 pessoas controlam a renda equivalente a 100 milhões de brasileiros. O Brasil segue um dos países mais desiguais do mundo. O período petista não reduziu a desigualdade, ele reduziu a miséria e a pobreza extrema. São coisas diferentes. Dá para reduzir a miséria e a pobreza, aumentando inclusive a desigualdade, que foi o caso da experiência chinesa, inclusive, nos últimos anos, até 2020. Agora, em 2020, a tendência da China é um pouco diferente, né? Então, veja, a classe média, ela, objetivamente, ela perdeu a oportunidade. Ela perdeu, porque ela viu seus empregos tradicionais, suas oportunidades tradicionais sendo destruídas, e ela viu aumentar a concorrência para espaços que eram tradicionalmente dela. Então, objetivamente, a partir do momento que você expande o ensino superior, por exemplo, você forma mais médicos, mais advogados, mais engenheiros, mais arquitetos, mais pedagogos, mais professores, mais assistentes sociais e por aí vai, você aumenta a concorrência no mercado de trabalho, você aumenta a oferta de força de trabalho. Se não tem um aumento correspondente da demanda, o que é que vai acontecer? Vai rebaixar os salários, vai piorar as condições de vida. Combinado a isso, houve vários e vários fenômenos, como, por exemplo, o aumento da especulação imobiliária e a incorporação de territórios à dinâmica capitalista, que fizeram com que fosse mais difícil, por exemplo, algo que no passado era muito mais fácil, para a classe média garantir sua casa própria, percebe? Então, assim, é muito fácil de entender os condicionantes materiais que jogaram a classe média para a direita, um setor dela, nem é toda também, viu, gente? E aí, veja, de novo, isso não é uma determinação mecânica da economia, percebe? Isso foi luta. E aí, gente, aí se cria uma coisa que é, o povo adora atacar o povo, né? O povo adora atacar a classe trabalhadora, adora atacar os outros. Mas vejam, o PT, quando ganha a primeira eleição, tinha 2 promessas que não foram cumpridas. Promessa número 1, reindustrializar o país. Isso não aconteceu. Teve políticas importantes? Teve. A política de estímulo, por exemplo, à indústria naval, que teve um crescimento significativo da indústria da construção civil, etc. Mas, no grosso modo, a desindustrialização seguiu. E o agronegócio virou a potência que é no período petista, viu, gente? E assim, briguem com a realidade, não briguem comigo, não. É isso que aconteceu. A prometida industrialização que o PT colocava em projeto, né, não aconteceu, assim como não aconteceu a reforma tributária, que era uma pauta que aglutinava amplos setores da classe média, das camadas médias em torno do PT, e
o enfrentamento à concentração bancária e o barateamento radical do crédito. Isso não aconteceu no Brasil, viu, gente? Então, assim, um pequeno empresário que votava no PT, por exemplo, isso era extremamente comum, eu votava no PT na expectativa de pagar menos imposto para rico pagar imposto, né, e ele deixar de pagar tributo, ou na expectativa de ter uma reforma bancária no Brasil e ele parar de pagar 200%, 400% de juros no cartão de crédito, no cheque especial e por aí vai, e deixar de ser explorado, acossado e humilhado pelo plano de saúde, pela companhia telefônica, pela escola privada e por aí vai, ter serviços públicos bons, isso simplesmente não aconteceu, sabe? Não aconteceu. Desculpa. Não aconteceu. Então se cria no Brasil uma narrativa fantasiosa que é acusar as pessoas de serem burras ou serem manipuladas porque elas não concordam com a análise que é enviesada. Veja, uma análise que é enviesada. Vamos lá, gente. Vamos lá. Que não faz uma análise da crítica da economia política. Então, por exemplo, gente, análise básica. Do ponto de vista da circulação, da riqueza produzida na sociedade, os setores médios no período petista perderam ou ganharam? Grosso modo, perderam. Então tem um condicionante aqui. Do mesmo jeito que, por exemplo, sabe qual foi o grande segredo da popularidade do Lula, especialmente no segundo mandato? Não era que a vida estava mil maravilhas, percebe? Não era isso. Sim, a vida estava melhorando, tinha mais emprego, tinha mais salários, a massa salarial estava crescendo, o poder de compra da classe trabalhadora estava crescendo, teve uma ampliação do crédito sobre o PIB muito significativa, a capacidade de consumo da classe trabalhadora estava crescendo, mas o grande segredo do sucesso do Lula, no segundo mandato, aquela popularidade de mais de 80% que ele não aproveitou para comprar luta por reforma absolutamente nenhuma, foi que o Lula conseguiu colocar ali em perspectiva na classe trabalhadora que a vida estava melhorando e ela ia continuar melhorando, sabe? Então, assim, eu, por exemplo, passei por isso aqui em casa. Na época do governo Lula 2, lembro perfeitamente que, por exemplo, a gente não tinha DVD. A gente comprou DVD, a gente botou uma cerâmicazinha na casa. Então, na época a gente tinha casa própria, né? Só que, qual era a questão? Nossa casa continuava alagando quando chovia, nossa rua continuava não tendo um saneamento básico adequado, a polícia continuava esculachando na favela, tocando terror, continuava tendo violência, o posto de saúde continuava faltando médico, a escola pública continuava com todos e cada um dos seus problemas, o ônibus continuava uma porcaria com a passagem cara, mas, a despeito de todos esses problemas, você tinha uma sensação de melhora que era objetiva e o Lula conseguiu colocar a promessa que essa melhora vai ser constante. Então, assim, tem uma porrada de problema ainda, mas vai continuar melhorando. O grande, inclusive, o grande baque, a grande virada que largos setores da classe média e da classe trabalhadora deram para a extrema-direita foi que, de uma hora para outra, na visão popular, de repente a vida parou de melhorar e começou a piorar no governo petista. Então, assim, até hoje, e aí é curioso, né? Porque um intelectual gringo, como o Perry Anderson, no livro Brasil à Parte, coloca aí na tela, Maxwell, publicado pela Boitempo, o Perry Anderson ele consegue captar isso muito bem. Aqui no Brasil esse debate é proibido, né? Que é o governo Dilma II, quando ela coloca o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e começa um ajuste fiscal, que combinado com os efeitos da Lava Jato, dobra a taxa de desemprego em 10 meses e provoca uma derrubada violenta do poder de compra da classe trabalhadora. Era um momento em que 1/3 das famílias brasileiras estavam endividadas, mas era um endividamento pequeno e como o nível de desemprego estava baixo, era aquele endividamento assim que dava para ir pagando, tá ligado? Então assim, você comprou uma televisão, você comprou uma máquina de lavar, você comprou um DVD, você comprou um computador, você comprou um celular, você financiou uma casa, financiou um carro, você tá com a dívida ali importante, mas pô, grosso modo, com um salário ruim, com um emprego ruim, mas tá todo mundo empregado, você vai pagando. De repente o desemprego explode com tudo, aí você tá endividado e desempregado, sabe? Que é o pior dos mundos. Isso aconteceu dentro de um contexto em que simplesmente não se fez um debate, uma politização com a população de por que, por exemplo, sua renda melhorou durante o período Lula, de por que o salário mínimo cresceu acima da inflação, de por que se gerou mais emprego. Simplesmente não teve debate absolutamente nenhum. E também não se explicou, não se fez disputa político-ideológica para a maioria da população de explicar o que foi que aconteceu em 2014, né? Aquele estelionato eleitoral
que Dilma ganha a eleição com a promessa do Muda Mais, que não ia retirar direitos nem que a vaca tussa, fez uma campanha com a imagem dela de guerrilheira, né, quando ela pegava em armas, era contra a ditadura e tal, e aí quando ela ganha a reeleição, a popularidade dela estava subindo, inclusive, em dezembro de 2014, Dilma era mais popular, o governo tinha mais aprovação do que Lula hoje, vocês saberem. Aí Dilma dá um cavalo de pau na economia e mete o arroxo à política de austeridade. Essa mesma que o Haddad está fazendo agora. E aí, boa parte da população se sente enganada, fica puta, e é aí, e só aí, presta atenção, e só aí que a extrema-direita retoma com tudo as ruas. Porque o discurso dominante da mídia petista, dos intelectuais e por aí vai, era que a economia não estava tão ruim assim. Então o povo se fudendo, perdendo emprego, endividado, vendo o aumento do preço das coisas, né? Porque a Dilma fez um tarifaço também, aumentou de uma hora para outra o preço da gasolina, o preço da energia elétrica e por aí vai. E o discurso do campo petista era, não, a coisa não tá ruim não, a mídia burguesa tá exagerando. Sim, pô, a mídia burguesa exagerava, é o papel da mídia burguesa, inclusive, a propósito, mas assim, a vida tava piorando, objetivamente. Então veja, eu tenho muita dificuldade de entender quem acha surpreendente o fato de que uma parcela importante da população trabalhadora que foi beneficiada pelas políticas petistas deixou de votar no PT. Porra, é claro, gente. E aí, veja, isso não é surpresa nenhuma, porque o PT nunca fez disputa político-ideológica. Eu, em algum momento, eu vou parar para reunir esse material para gravar um conteúdo aqui para vocês. Mas quando Lula era governo, sabe o que Lula dizia? Quando Lula era presidente, Lula 1 e Lula 2... O slogan era Brasil, país de classe média. O slogan era que a gente parou de inventar na economia e começou a fazer o básico e dar confiança para o investidor. O slogan era para fazer a economia crescer é muito fácil, é só ter um governo que olha um pouquinho para o pobre, porque quando o pobre consome é bom para a economia. Era um discurso totalmente despolitizante. O Lula nunca, mas nunca, no governo dele, governo Lula 1 e 2, nunca procurou fazer um debate sobre a importância de políticas públicas, por exemplo, sobre a importância da organização coletiva, da mobilização da classe trabalhadora, dos sindicatos, sobre conflitos de interesse, nunca, pelo contrário. Inclusive, é um senso comum, hoje em dia está um pouco em baixa, mas se falava muito disso, por exemplo, em 2015, 2016, 2017, 2018, é que o PT no governo procurou formar o consumidor e não o cidadão, né? Não politizou, não mobilizou, não organizou, objetivamente despolitizou a sociedade. Então, veja, não é surpreendente, sabe? Eu não consigo ver o motivo do espanto. Aí alguém pode dizer assim, mas aí nós falamos pela classe trabalhadora. Veja, aí tem um elemento das pessoas se auto-enganarem e acreditarem no próprio auto-engano. Vou dar um exemplo para vocês. Neste momento, enquanto acontece o segundo turno, o ministro Fernando Haddad anunciou um pacote de ataques à classe trabalhadora. Ataque a quê? Ataque ao BPC, ataque à saúde, ataque à educação, ataque ao seguro-desemprego, ataque ao FGTS. Coloca aí na tela, Maxwell. Coloca aí na tela, por favor, o post da página petista maluca, sectária, Pensar a História. Coloca aí na tela, por favor. Deixa aí que eu quero ler com vocês, gente. Coloca desse lado aí, Maxwell. Desse lado aqui, ó. Eu quero ler com vocês. Leiam aí o que é que tá escrito. E aí, gente, sabe o que acontece? Veja, nesse momento, por exemplo, o governo está fazendo um corte sistemático do BPC. A ideia, BPC é benefício de prestação continuada. A ideia é cortar 10% dos beneficiários. Sabe o que é que isso dá? Isso dá mais de 600 mil pessoas. Aí vocês pensam assim, mas Jones, eu não ouvi falar disso. Não, perfeito, meu parceiro. Você não ouviu falar disso, mas assim, as pessoas sentem na pele. Não é porque a mídia petista não fala disso, não é porque a mídia burguesa não fala disso, não é porque você não escuta isso falar no dia a dia que isso não tem efeito, não. Percebe? Isso tem efeito. Aí você vai pensar assim, mas Jones, eu não consigo entender porque o Brasil está com desemprego muito baixo, está próximo do pleno emprego, e porque a popularidade de Lula não está bombando, e porque esses caras com discurso de empreendedorismo, discurso de coach, eles estão ganhando. Ai, meu amigo, veja, de novo, você acredita na sua mentira, porque há uma falsidade estatística aqui, porque a estatística oficial do IBGE considera empregado pessoa que tem trabalho informal, pessoa que é PJ, pessoa... Meu irmão, se você trabalhar uma vez por semana, você é considerado empregado nas estatísticas do IBGE. Então, quando você olha o dado assim, o Brasil está só com 6% de desemprego.
Tá próximo do pleno emprego. Isso é uma mentira. Metade da força de trabalho está na informalidade. Aí você pode repetir a vontade, ó. Pá, dale aí. Repete aí, porra. Dale. Repete aí que o Brasil está próximo do pleno emprego, mas isso não é a realidade das pessoas. Característica média de pessoas na informalidade. Trabalhando de 12 a 14 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Então, repete aí, porra, à vontade. Não, as pessoas estão próximas do pleno emprego. Eu não entendo porque a popularidade do governo está alta. Por que, porra, gente? Porque vocês estão mentindo para vocês mesmos. Outra coisa, que é um dado, por exemplo, que eu não vi em canto nenhum na mídia progressista falando, né? A mídia progressista, ela gosta de se enganar e bater, atacar quem faz a crítica pela esquerda, né? Veja, agora em setembro, a conta de luz ficou 5% mais cara. Então, no meio da eleição, os caras deixaram o preço da conta de luz disparar. Entendeu? Então, assim, a conta de luz, inclusive, foi o grande vilão da inflação do mês de setembro. E a tendência é todo final de ano a conta de luz se manter cara, com talvez volte a cair um pouquinho em janeiro. Talvez. Então a gente está num contexto de que está no meio do processo eleitoral e algo tão importante sentido no bolso de milhões de brasileiros como a conta de luz está crescendo. E aí, gente, desculpa, vocês podem não falar disso, vocês podem ocultar a história, mas isso tem impacto eleitoral. E sabe por que tem impacto? Porque o tal do campo progressista tem rabo preso, não debate isso, ao liberalzinho safado fica mentindo, sabe usar muito bem as redes, é facilitado pela dinâmica da governança algorítmica, tem muito dinheiro para fazer impulsionamento em massa, não sei o quê, e fica dizendo que a culpa disso é do Estado, porque tem muito imposto. É por isso que a sua conta de luz está ficando mais cara. Aí você tem uma pessoa que ela sente no bolso, você gosta disso ou não, quando a luz está mais cara, ela sente no bolso que não está surgindo bons empregos com bons salários, né? Ela sente no bolso, por exemplo, que o preço dos alimentos tem uma tendência histórica de alta, ainda que com variações, ainda que um mês esteja menos caro, outro mês mais caro, mas tem uma tendência histórica de alta, porque, por exemplo, no Brasil, nos últimos 15 anos, todo ano se reduz a área de cultivo de arroz, de feijão e de macaxeira, por exemplo. Para plantar o quê, gente? Para plantar soja, para plantar milho e cana-de-açúcar para exportação. Então, a tendência de longo prazo aqui no Brasil de deixar os alimentos básicos da mesa do brasileiro mais caro, né? E aí, como não debate isso, como tal do campo progressista, não dá para debater isso, tem medo, tem milindre, não pode ir para cima do agronegócio, não sei o quê, tem medo de falar de reforma agrária, quem é que dá a explicação para isso? É o liberalzinho cretino safado, é imposto. É o Estado, é muito Estado mínimo, tem que acabar o imposto e não sei o que e tal. No Brasil, a gente está vivendo um risco nesse momento, por exemplo, de ter a política dos genéricos atacada. Por quê? As multinacionais, elas estão fazendo pressão para acabar com o compartilhamento de informação, né, do medicamento, e aí cada empresa que quiser fazer um medicamento genérico vai ter que refazer todos os testes clínicos. Isso impediria a produção do medicamento genérico, inclusive acabaria com a própria razão do genérico ser mais barato. Ninguém fala nada. O Ministério da Saúde não resiste ao lobby. O debate não é colocado em público. Você não vê isso em canto nenhum. Se isso já é aprovado no Congresso, vocês podem ocultar isso que for. Vocês podem, em bolha, estar dizendo que a culpa disso é do Congresso, é do Arthur Lira. Mas assim, o remédio vai ficar mais caro na ponta. E aí quem é que vai dar explicação? É o liberal cretino safado. É o Estado mínimo, imposto, é o Estado, é a burocracia, a corrupção. O farmácia popular, para 2025, ele vai diminuir. O governo fez um contingenciamento violento este ano e para o orçamento do ano que vem, o farmácia popular está com menos orçamento. Aí você pode ficar repetindo. Inclusive, bota aí na tela, Maxwell, por favor, aquele gráficozinho que tu usou no vídeo anterior, mostrando os cortes desse ano e o impacto que sofreu disso no farmácia popular. Aí você pode ficar repetindo à vontade, se enganando. Ó, se engane aí, ó. Não, mas por que eu não entendo? Porque o pobre não está feliz, porque o governo Bolsonaro tinha acabado com farmácia popular e o governo Lula voltou. É verdade, o governo Lula voltou com farmácia popular. E o próprio governo Lula está cortando farmácia popular. Então, a promessa era, eita, o remédio vai ficar mais barato. Só que tem uma melhorazinha e depois o próprio governo dá gafalha na melhora que ele criou. E aí, quem é que está debatendo politicamente isso com a classe trabalhadora? De novo, é o liberalzinho safado, é o pastor picareta,
é o coach ladrão, é o partido da extrema-direita que está dizendo que o problema é Estado, é imposto, é corrupção, é Estado, é imposto, é corrupção, é os comunistas, é os gaysistas, é os feministas, é o socialista, é o Foro de São Paulo e por aí vai. Então tem toda uma premissa de um falso debate, e é um falso debate, inclusive, de quem não sabe debater economia, né? Então, assim, é uma galera que vem com discurso, o marxismo é economicista, porque nem tudo se explica na economia. Aí quando você pede pro cara falar de economia, o sujeito é incapaz de dar qualquer contribuição ao debate econômico, e a única coisa que ele sabe fazer é, não, mas o problema é a dívida pública, porque tem que auditar. Isso tá errado, viu, gente? Inclusive, a propósito, viu? É coisa de gente que não entende porra nenhuma de economia e aí pegou uma explicação fácil que acha que o grande problema do Brasil é que se a gente parasse de pagar a dívida pública ia sobrar dinheiro para tudo, porque o problema da dívida pública é corrupção. Nem sequer entende que o problema da dívida pública não é corrupção. O problema da dívida pública é a captura do fundo público pelo rentismo, e que não é corrupção, é um mecanismo oficializado que não é corrupto, no sentido de estar violando a lei. Não, a lei é assim. Foi montado um sistema de acumulação, né, um padrão de acumulação que garante ganhos bilionários para o rentismo a partir da dívida pública, e a questão não é corrupção. Mas o sujeito entende porra nenhuma de economia, é incapaz de dar qualquer contribuição com o tema e trata como um grande mistério o fato de que pessoas que se beneficiaram de Bolsa Família, de ProUni, de FIES, que tiveram um emprego melhor durante um período petista, conseguiram comprar uma moto, uma televisão, teria abandonado. Pô, assim, só surpreende quem acredita na propaganda oficial. Eu reforço um pedido para vocês. Leiam o livro do Perry Anderson, porque talvez lendo um gringo, né, vocês vão se convencer mais fácil, porque pro Perry Anderson não tem mistério nenhum o fato de que uma parte da base, historicamente, né, a base eleitoral petista, ter girado à direita a partir de 2014 e 2016. Não tem mistério nenhum. A resposta está na própria dinâmica econômica, e claro, não só a dinâmica econômica, né, a posição político-ideológica, a disputa que foi feita ali entre os atores políticos, entre as classes e grupos sociais em torno daquela conjuntura. Então, assim, totalmente esperado, percebe? Desculpa, não faz sentido, assim, não faz sentido nenhum se surpreender. É isso, só faz sentido se surpreender com quem acredita nas mentiras oficiais. Então, recentemente, nesses debates de balanço, né, sobre o resultado do primeiro turno, eu vi uma figura dando uma entrevista para um portal de mídia progressista, que eu não vou nem citar o nome, né? Nem vale a pena. Ele falando assim, o governo comunica mal, porque o desemprego tá baixo e mesmo assim a classe trabalhadora não tá votando no PT. Aí, meu amigo, veja, isso aí não tem salvação não, viu? Porque o cara tá acreditando nas estatísticas oficiais. E qual é o discurso do governo? O discurso do governo é o Lula da sorte. Né? Esse é o discurso, o Lula da sorte. Então veja, eita, o desemprego baixou um pouquinho. Por quê? Porque o Lula dá sorte. Então, se é o Lula da sorte, eu não preciso votar em gente de esquerda, eu não preciso votar em gente progressista, eu não preciso apoiar partidos que se afirmam como populares, eu não preciso ter hostilidade eleitoral a quem se afirma como liberal, como pró-empresariado e tal. Porque se é o Lula da sorte, então beleza, deixa o Lula lá, aqui na minha cidade, aqui tal, eu voto em outro canto. É o Lula da sorte? Então o Lula já tá lá. E aí foda-se. Aí, vocês que odeiam o povo, né? O que tem de gente de esquerda que parece odiar o povo, aí eu não entendo porque o povo, não sei o quê. Meu amigo, não entende mesmo. Você presa a sua própria mentira, realmente você não vai entender nada. Eu já gravei, concluindo, né? Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal, lancei alguns vídeos no canal sobre esse mito do Nordeste progressista, né? E porque a classe média, amplos setores dela, teve uma tendência à direita nos últimos anos. Tem 2 vídeos no canal, coloca aí na tela, Maxwell, um e depois o outro. E que eu procuro mostrar esse debate econômico como ele é o plano de fundo de toda uma movimentação, uma série de contradições político-ideológicas, né? Que não tem nada de economicismo, é basicamente a análise concreta da situação concreta. É isto que o bom marxismo faz. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.